Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio dessa terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, 23ª semana do Tempo Comum, e hoje a cor é branca porque é dia da Natividade de Nossa Senhora. E, por consequência, é dia de várias padroeiras, cujo título pertence a Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora sob os mais variados títulos, tanto na minha cidade, quanto provavelmente na sua cidade e em outras cidades do interior desse Brasilzão afora. E não só do Brasil, deve ser lá fora também, né? Então, eu abri aqui o aplicativo da Canção Nova, Liturgia Diária, que tem o Santo do Dia embutido, tá? Hoje é comemorado, então diz aqui no aplicativo, hoje é comemorado o dia em que Deus começa a pôr em prática o seu plano eterno, pois era necessário que construísse a casa antes que o rei descesse para habitá-la. Esta casa, entre aspas, que é Nossa Senhora, foi construída com 7 colunas, que são os dons do Espírito Santo. De fato, Nossa Senhora nasce, é amamentada e cresce para ser a mãe do Rei dos séculos, para ser a mãe de Deus, cujo título é Theotokos. E por isso comemoramos o dia de sua vinda para este mundo e não somente o nascimento para o céu, como é feito com os outros santos. Sem dúvida, para nós, como para todos os patriarcas do Antigo Testamento, o nascimento da Mãe, Nossa Senhora, é razão de júbilo, pois ela apareceu no mundo, a aurora que precedeu o sol da justiça e redentor da humanidade. Nossa Senhora, rogai por nós. O título Theotokos, Mãe de Deus, é reservado ao dia 1º de janeiro. Todo dia 1º de janeiro é celebrado o dia de Nossa Senhora, Mãe de Deus, que em grego é Theotokos. Tá? Ontem, então no dia 7 de setembro, a Igreja Ortodoxa, no caso a Igreja Católica Ortodoxa, espalhada nas igrejas orientais, celebrou também o dia do nascimento de Nossa Senhora. Tá? São calendários diferentes e santos também diferentes. Nem todo santo é celebrado assim. Por exemplo, São Jorge é celebrado, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é celebrada, né? Mas tem santos próprios também dentro do calendário católico ortodoxo, dentro das igrejas ortodoxas, lógico. Tá certo? Recordando. Aqui na cidade de Curitiba nós temos feriado municipal, não é respeitado assim em grande parte do comércio, mas o título de Nossa Senhora aqui da cidade é Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Existe uma imagem lá que foi um presente lá de Portugal, né? E tem histórias miraculosas com relação à santa. Então amanhã não, desculpa, é que eu tô gravando no dia 7, né? Mas então no dia 8 vai ter as festividades de forma virtual, a missa votiva e etc. Tá? Dá para acompanhar pelo canal da Arquidiocese de Curitiba ou nos canais, por exemplo, talvez na Canção Nova Curitiba. Geralmente a Canção Nova ela se envolve nesse sentido, né, na Missão Curitiba, tá? Mas vamos começar fazendo o sinal da nossa fé e dando início à leitura da palavra de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Importante ressaltar, já falei aqui, vou repetir novamente. Tem 3 pessoas em que o calendário geral romano, né, calendário litúrgico, celebra o aniversário, o nascimento. Então é São João Batista, Nossa Senhora e Senhor Jesus. Tá? São João Batista foi aí em junho, né? Agora, para agosto, Nossa Senhora. E em dezembro, dia 25, a data do Senhor Jesus. Mas não é aniversário. Tá? É importante ressaltar isso. Não é por uma visão humana. É para celebrarmos a importância dessas 3 pessoas, né? O que abre o caminho, a casa que vai sair, né? Tem que ser um ventre virgem, né? Conforme as promessas lá do Antigo Testamento, profetas do Antigo Testamento já predizem, que é a Nossa Senhora, e depois Senhor Jesus. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que vem muita polêmica, entra muita questão, aí entra o relativismo, mais o purismo, o tradicionalismo, o conservadorismo e etc.,
vários ismos. Aí vem o pessoal dizer assim, mas nessas datas de fato eles nasceram nessas datas? Olha, na minha breve concepção míope das coisas, eu digo que mesmo que não fosse essas datas que a Igreja Católica Apostólica Romana celebra, não há problema. O importante é fazer memória, porque isso, a fazer memória do passado, é um ato, inclusive, que o Deus Todo-Poderoso faz desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, na figura de Senhor Jesus, nosso Deus Salvador e que se fez homem na Terra, Deus e homem. Tá? Então, para mim, não tem importância saber se a data correta é dia 25 de dezembro, porque aí o pessoal fala que, porque dia 25 é uma data lá de uma religião, sei lá, mitraísta, pagã, tem a ver com o solstício disso, daquilo, daquele outro. Para mim, não importa. A questão é a intenção. O que vale, então, de fato, é celebramos o nascimento do Senhor Jesus, não como aniversário, mas para dizer que o nosso Senhor e Salvador nasceu. É um período também de conversão, de reparação, pedir perdão dos nossos pecados, fazer uma mudança radical de vida, né? E se não for possível, logo após fevereiro, por volta de fevereiro para março, acontece o período quaresmal, que aí sim, isso é uma obrigação de todo católico. A gente precisa sair de cada quaresma, mas principalmente agora, cada advento e cada quaresma, sermos católicos melhores, mas acima de ser católicos, sermos a imitação de Cristo, sermos seguidores de fato de Senhor Jesus. Isso é o mais importante. Celebrar o nascimento de São João Batista e celebrarmos o nascimento de Nossa Senhora é honrarmos os passos que essas duas pessoas deram aqui na Terra por uma missão uma missão da vontade de Deus na Terra. Então, por isso que eu falo, uma visão míope, né? Mas é bom vocês começarem a se conformar. Aliás, conformidade é essencial em tempos atuais, né? Segurar um pouco a ansiedade, um pouco as fantasias que nós tínhamos, encararmos melhor as frustrações, né? Para a gente poder estar se tornando, se não pessoas melhores, mas em Cristo, para e com Cristo. Certo? Penso assim, tá bom? Então vamos para a liturgia de hoje. A primeira leitura de hoje está em Miqueias 5, versículos de 1 a 4. Assim fala o Senhor. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus filhos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor. Existe uma segunda opção de primeira leitura para este dia, que seria Romanos 8, versículos 28 a 30, e como está aqui no aplicativo, né, que eu estou acompanhando a liturgia diária pelo aplicativo da Canção Nova, vou ler. Então, leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, e esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito de uma multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 70, nos versículos 6. Salmo 70, pronto, com o refrão: Exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo, para vós o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor. Uma vez que confie no vosso amor meu coração, por vosso auxílio rejubile e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 1, versículos 18 a 23. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Jesus, seu marido, era justo e, não querendo a denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo.
Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Bem, eu vou fechar, aqui fica, né? Aqui termina a liturgia da palavra e eu não vou dar nenhum pitaco específico por conta disso, tá? Eu poderia estar falando até da padroeira aqui, mas eu vou deixar cada um fazer a sua reflexão a respeito desse dia, certo? Mas não entrar em conflito, ficar entrando em questionamentos. Até, eu não vou mentir, quando eu era mais jovem, eu entrava muito em questionamentos, assim, com tudo, com os dogmas da Igreja Católica, as posições conservadoras e tradicionalistas da Igreja, por exemplo, a questão do aborto. Porque, veja bem, quando a gente não está sob a graça de Deus, sob a ação do Espírito Santo, quando a gente, por mais que tenha até tenha feito uma experiência com o Espírito Santo, né, como foi o meu caso quando jovem, mas infelizmente a influência do mundo, essas mensagens do mundo, esses ruídos do mundo, né, que são muito sedutores e nos enlaçam e nos levam para a lama, acabam nos tornando pessoas muito questionadoras. E eu estou numa fase da vida em que se eu começo a questionar demais, eu estou com um problema. De verdade. Eu estou com algum problema. Então, eu não sou o Papa, eu não faço parte de nenhuma encíclica, eu não, assim, de um grupo que quem forma a encíclica, não faço parte do corpo do purpurado, que é como é que é? Os cardeais, né? Purpurado é isso, por causa da cor da roupa. Fazer parte do purpurado, ser cardeal, não sou nada disso. E nem quero que mulheres sejam também papas ou cardeais, não, nem padres. Que, aliás, isso eu acho revoltante. Eu já não concordava nem quando eu era jovem, quando esse tema veio à tona. Freiras, né, se tornarem sacerdotes. Nem na época de São João Paulo II, quando teve visibilidade. Não sou a favor. Eu acho que mulher, a figura feminina, ela tem um outro papel dentro da comunidade cristã, seja evangélica, seja católica. O papel da diaconisa, como diz o Papa Francisco recentemente, ele não pode ser descartado, porque existem diaconisas na ordem da Igreja Católica Ortodoxa, nas suas variantes lá, né? Que tem várias igrejas ortodoxas, devido ao cisma e tal. As diaconisas fazem um papel importante, mas elas não celebram a Santa Missa. Então, o papel da diaconisa não é o que certas religiosas querem ter, que é o poder. Tudo é poder, né? Eu sempre lembro de uma tirinha do personagem Armandinho, do Alexandre Beck, que ele foi falar sobre uma prova, né? Então, estou aqui para apresentar um trabalho. Vou falar sobre a droga que mais vicia o ser humano. O poder. Muito interessante, né, o ponto de vista na boca de uma criança, né? É o piá do cabelo azul. É bem isso. O que vicia o ser humano? Às vezes a gente pensa que é o sexo, que é o poder, que são as drogas ilícitas. Não. É o poder. Todo ser humano que sente que tem poder sobre outro ser humano, ou até sobre os animais, mas principalmente para humilhar um outro ser humano, aquilo deve causar realmente um prazer que, olha, por conta desse poder, entre aspas, se mata, se escraviza, né? Humilha. Isso é uma maldade sem tamanho. Sabe? 1000 viciados não chega a ser tão malvados, talvez, quanto um cara que se utiliza do seu poder, um poder, sei lá, de mando, desmando, sob a arma, sobre o jugo, sabe, para subjugar pessoas a seus pés, sabe? Isso é grave. Então, por conta do poder, é falado muita coisa errada e surgem certos ativismos peculiares e, desculpa falar, nojentos mesmo.
né? Tem alguns ativismos aí que eu não concordo. Alguns sim, mas outros são utilizados, até, como diz, tudo começa às vezes com uma coisa, com uma boa intenção, mas existem grupos, por exemplo, que nem aquele lá que acontece. Eu não vou falar muito dos Estados Unidos, porque é um caso particular e que os Estados Unidos precisa resolver isso, que é uma coisa, uma ferida aberta, uma ferida de caos social exposto, que é essa questão do preconceito racial, né? É como os negros norte-americanos são tratados pelas autoridades políticas, sociedade civil que tenha um poder aquisitivo maior, né? Então, eu acho engraçado pessoas que às vezes defendem a bandeira do Vidas Negras Importam, mas na realidade é só para dizer que para ganhar marketing, né? Porque são atores de Hollywood, papapá. Outros fora dos Estados Unidos, como alguns brasileiros, toparam essa bandeira, mas a realidade do Brasil é outra. Tem o preconceito estrutural, tem tudo aí, mas é uma outra situação. Né? Agora, lá nos Estados Unidos, a polícia mata só porque o cara é de cor. Só porque deu as costas, porque não respondeu direito à autoridade e a pessoa simplesmente mata. Isso é muito grave. Né? Então, o que começou com uma revolta interna, um caos social devido a problemas internos mal resolvidos, no quesito social mesmo da coisa, né? Agora extrapolou e infelizmente existem vândalos dentro dessas ideias. Então é muito complicado também. Mas voltando à questão, ideias estranhas dentro da Igreja Católica, olha, é duro, né? Às vezes a gente quer que as pessoas dentro, os filhos da Igreja Católica sejam mais corretos e mais santos, mas não é o que nós vemos, certo? Mas também hoje em dia ver as questões do mundo, eu vejo que as mensagens do mundo não seduzem mais. Aliás, causam estranheza e um lado, não é nem estranheza, é uma situação incômoda. Eu, inclusive, eu tenho Twitter, né? Mas o Twitter não é para fazer nada, é só para eu ler as notícias, para ver como é que está a convulsão social do Brasil lá fora. Às vezes passar alguma coisa diferente dentro de canais de notícia, como a DW News, a Deutsche Welle, seja na língua inglesa, seja na língua portuguesa, porque alemão eu não leio, né? El País, né? Vários canais de notícia importantes, um pouco também críticos com relação à questão no trato do coronavírus, como é que está sendo disseminado as notícias. Mas eu vi uma notícia que eu deveria ter fixado, ter guardado aquilo. E eu não sei se é fake news, mas eu vi no Twitter. Mas para mim é porque eu não sigo qualquer perfil não. Eu só sigo perfis de perfis de canais jornalísticos importantes. Então eu acredito que não seja piada que eu li. Mas uma mulher disse que deu um beijo lascivo, para não dizer outra coisa, um beijo daqueles no próprio pai para ganhar um prêmio. E eu não li, na verdade eu passei aquilo, eu achei nojento e passei reto. Mas eu devia ter lido onde é que foi. Eu não sei onde é que foi isso. Não sei se foi fora do Brasil, eu acho que foi fora do Brasil, porque lá o povo já tá tudo surtado. Isso é estimular um incesto. Qual que foi a primeira leitura aí? Foi de ontem, né? Do dia 7. São Paulo está dizendo, está denunciando, lá na comunidade de Corinto, eu andei sabendo que um cidadão aí está morando e tendo relações com a própria madrasta. Isso é incesto. E a pessoa está tratando o incesto como uma coisa mais natural do planeta. Eu não vou falar, tinha como é que eu vou dizer? Era um canal de sites. Não era um canal de sites. Ai, uma plataforma digital. Acho que o termo é esse. Chamada Tumblr. Era do Yahoo. Né? O Yahoo é uma das plataformas que não estão meio assim, não estão se adaptando bem. Né? Google, tem umas que são sucesso, Facebook, Google. Mas existia uma plataforma de rede social chamada Tumblr. Ele era muito usado por pessoas que escreviam poesia, literatura, principalmente fotografia. Ele talvez fosse o início do Instagram. Acho que o principal concorrente do Tumblr, não sei se existe ainda, é o Instagram. O Instagram deu mais certo. Né? Ele tem uma
uma interface, né, como diz o pessoal da tecnologia da informação, ele tem uma interface mais maleável, melhor, assim, para você se comunicar. Tanto é que eu até tenho Instagram, mas eu já tive Tumblr. E nas sugestões, assim, acontecia de aparecer uns perfis dentro do Tumblr que estimulavam escritores, porque tem a literatura perversa, né? Marquês de Sade, né? É pra você entender o que que é. Tá? Marquês de Sade, aquela coisa arada que não presta. Que sempre passa pelos olhos da gente no período mais jovem, no período quando a gente é meio reacionário, sempre tem aquela fase da juventude que a gente dá uma, né, a gente entra nas pira louca, e aí na pira paranoia louca a gente acaba indo para promiscuidade total. E esse tipo de perfis, infelizmente, acabava de vir muitos perfis que contavam contos nesse sentido. Eu chamo de perversidades, né, de impureza, para não chocar muito quem não conhece. Se você não conhece, não queira conhecer, tá? Não queira conhecer. Mas infelizmente você deve ter passado os olhos assim nesse tipo de material. Agora, o que me chocou muito e que me fez desistir do Tumblr na época, não tenho mais perfil lá, foi o surgimento de perfis que escreviam contos de incesto. E provavelmente eram homens. Então 99% eram homens. Aí escreviam desde coisas. Poderia ser fantasias, mas mesmo sendo fantasias, é muito grave a pessoa fantasiar em cima do seu filho ou da sua filha. Horríveis, assim. E esse foi um dos motivos que eu desisti do Tumblr. Por isso que eu não sei se existe ainda. Tá? Então, por quê? Porque eu acho que a internet é sem dono, sem rumo e é tudo porra louquice. Desculpa o palavrão, né? Mas é isso. Entendeu? Então, muitas vezes, assim, é como o trato do coronavírus. Muita gente aqui da minha cidade, provavelmente na sua, viajaram para várias outras regiões aí, foram se conglomerar, não é nem aglomerar, foram se conglomerar nas praias. Vocês que vejam aí o que foi Rio de Janeiro, as praias paulistas, baile funk não sei aonde, né? Aqui na minha região, graças a Deus, inverteu as coisas. Deu sol na capital e chegou no litoral, tava frio e nublado. E ainda encrespou o mar, ou seja, poderia ter problema lá de afogamento. Inclusive teve gente que se afogou. Fora os que já se mataram na estrada, né? Acabaram morrendo aí. Deus tenha eles. Entende? Então, essas pessoas que se conglomeram, se você tem amor à sua família e você não pegou, se você que está me ouvindo não pegou coronavírus e está se coçando para ir fazer as coisas que você gostava, mas até agora você não fez, se segure mais. Porque a taxa de infecção no Brasil aumentará. Isso não é promessa, não é visionário, não. Isso é uma questão científica. Tá? Depois não vem chorar. Tá? Não adianta ficar pedindo pela vacina, porque a minha esperança não está em vacina nenhuma. A minha esperança está em Cristo. E eu espero que seja a mesma coisa, a mesma reação que você. Tá? Beleza? Então, o que nós temos que fazer e o que nós temos que fazer também com relação a esses perigos dentro da internet? Porque a internet é um inferno aberto. Ele pode apresentar desde assuntos importantes e interessantes, como também pode apresentar coisas desnecessárias e que te levam para o inferno. Só pelo olhar, né? Pela leitura, pelo olhar, pela cabeça. Pronto, aí já lascou tudo. É você se autoproteger, meu irmão, minha irmã. É não ver mesmo. É falar, eu renuncio, não quero ver isso. E se aparecer, às vezes você vai lá na busca do Google e já aparece uma coisa estranha. Aquilo é de propósito, viu? Você vai fazer pesquisa de imagem sobre qualquer assunto, de tudo, de qualquer coisa. Vai aparecer uma fotinho erótica lá. Desde coisa de criança, sabia? Então é preciso cuidado. Eu já expliquei aqui o nascimento da internet. O nascimento da internet tem uma filosofia por trás. Ela não é meramente uma questão de ajuntamento de algoritmos e dados e tudo povo nerd da tecnologia da informação, não. Existe de fato uma filosofia, uma ideologia por trás da criação da internet e a sua difusão, que é a contracultura, que começou nos Estados Unidos. E o que é a contracultura? Sexo livre, tudo bem, liberdade para a mulher, empoderamento, tal, mas o que é? Sexualidade livre, uso de drogas livre, todo mundo é livre, que se lasque, toda a questão moralista.
Sim, é que tem gente que é doente, que aí transforma o moralismo em outras doenças, né? De opressão e tudo. Mas a internet não é algo isenta, algo simplesmente inocente, não. Então, o uso da internet tem que ser com parcimônia, com muita responsabilidade e muito cuidado. E fora que a internet vicia, né? Todas as multitelas, elas viciam a gente. Viciado em séries, viciados em novela, viciado em nisso, naquilo, aquele outro. Tá bom? Para fechar o assunto, né, que eu tenho que gravar o Meditando com Nossa Senhora de hoje, hoje teve nossa, eu já falei aqui que eu não entendo como é que chamam o cachorro de próximo, mas tudo bem. Mas teve um caso justamente aqui próximo de mim, quer dizer, diz que é próximo, né, nas redondezas aqui de onde eu moro. É uma mulher, uma senhora de 74 anos, acumuladora de animais, vivia numa casa alugada, e não sei o que aconteceu, o dono do terreno se irritou com aquela quantidade de cachorros, porque assim, pelo que eu vi, o que sobraram de cachorros foi um total de 25. Então ela devia ter o dobro daquilo, ou o triplo. O dono surtou, espancou essa senhorinha magra dessa casa alugada, porque ela também estava devendo o aluguel. Ela morava sozinha, mora sozinha, né? E aí ela pediu ajuda para uma irmã, e nesse meio tempo o dono da casa tocou fogo na casa de aluguel, que era dos fundos, com os cachorros dentro. Aí foi uma comoção aqui, sabe? Isso vai repercutir no noticiário local. Aí a senhorinha voltou lá, viu, chorou e tudo. Aí existe o delegado aqui de crimes contra os animais, né? Que é o mesmo que desmantelou aquela rinha de cachorro no começo do ano lá em São Paulo, que foi, não sei se você recorda, tudo começou com um carinha aqui da região de Curitiba, que aí entrou esse delegado aqui de Curitiba, foram atrás ver, juntamente com a polícia civil lá do interior de São Paulo, desmantelaram uma rinha de cachorro pitbull. Aí o pessoal era tão maluco que quando um cachorro morria, eles assavam e comiam o cachorro. Acho que você lembra desse assunto, eu até trouxe aqui, é um absurdo. Mas o caso de hoje, o que me chama a atenção não é a quantidade de cachorro, mas também não vou falar quem é que disse, né, na reportagem, porque foi meio ao vivo, acho que não foi essa a intenção da pessoa. Enfim, o delegado chamou vários protetores de animais para recolherem essa quantidade enorme de cachorros não castrados dessa senhora, e dá para ver que a pessoa é meio desnorteada, não fala coisa com coisa, mesmo estando com a casa queimada, com os animais queimados, muito, abala, né, o emocional, mas é uma senhora que dá para ver que não é normal. E aí o próprio apresentador do programa, que o programa é desse sensacionalista que sai sangue na tela, tá? Ele falou uma coisa muito importante que eu também senti isso. Não, tudo bem, os cachorros vão para os protetores e tal, mas essa senhora, ela vai aonde? Não, ela vai para a família dela, a família tem que ser responsável por ela, porque ela não tá bem, psicologicamente ela é acumuladora de cachorro e tudo, inclusive uma das protetoras ficou braba com a situação, fazer esse tipo de gente não protege cachorro, só dá trabalho, eu quis dizer isso, né, porque realmente é uma pessoa doente, fica acumulando cachorro, não castra, não cuida e vira uma bagunça mesmo para a vizinhança. E o apresentador falou, não, mas essa pessoa, que os cachorros vão ser tratados, recolhidos, eu entendi. Mas e essa senhora? Aí vem sabe, aí me veio uma coisa bem angustiante. Por mais que essa senhora tenha parentes que possam cuidar dela, essa senhora, ela precisa ser tratada. Porque não adianta, ela vai acumular cachorro de novo. E ela tá magra, magra, magra. Ou seja, ela dá o de comer dela pro cachorro. Isso é um transtorno. Né? No mínimo é um transtorno. Ela precisa ser tratada adequadamente. Aí eu vou dizer o seguinte. Existe lei para tratar do cachorro, de vários cachorros. Todo mundo vai lá, vai recolher o cachorro da senhorinha, mas ninguém vai lá levar um psicólogo especializado em acumulação de cachorro. Não tem. Ou acumulação de gato, de bicho, né? Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Essa pessoa ainda vai ser acusada de ser criminosa, entre aspas, por ser acumuladora.
Mas ela é vítima, né? Tanto é que, na realidade, o dono do terreno que fez toda essa bagunça aí, matou vários cachorros, queimados, são dois homens, estão presos. Isso já é uma boa notícia, mas eu fiquei preocupada com a senhorinha. E eu tô levantando a questão aqui. Você que tem mania de ficar falando que cachorro vai pro céu, que fica exigindo o direito para cachorro, onde vai terminar? O ser humano que é o doente, que às vezes acumula cachorro, acumula gato, acumula sei lá o quê, em casa, até lixo, né? Tem gente que acumula lixo. Ele tem que ser tratado. Ele tem que ter uma junta médica para apoiar a família, porque a família não vai conseguir tratar essa pessoa. A pessoa não vai se conseguir, não vai se conseguir, ótimo, não vai conseguir se desprogramar de todo umas manias, não sei o termo, né? Manias, obsessões e desejo de ter cachorro, né? E não adianta também acusar a pessoa. Eu fiz uma meia-culpa, eu acumulo papel. Livro, papel. Livro agora não, mas papel ainda. Nossa, eu não posso ver um papel que isso aqui serve de rascunho. Tá lá, né? Isso que eu ainda dispenso pra paróquia aqui na parte de orações, que tem muita gente que quer desabafar com Nossa Senhora, com o Senhor Jesus, pelo papel, né? Então eu ainda faço isso. Mas de qualquer forma, tudo que a gente tem de acumulação, tem gente que acumula ressentimento, pensamentos tristes, suicidas, todo mundo acumula qualquer coisa. Não adianta, nós somos acumuladores. Falta de perdão, acumula memória ruim, entendeu? No fundo, somos todos um bando de acumuladores. Às vezes não na parte física, mas a coisa estoura muitas vezes no emocional, né? E eu fiquei assim, pasma. Falei assim, meu Deus, todo mundo falando de cachorro, cachorro, e a mulher? Ficou sem casa, ficou sem as coisinhas dela. E a mulher, dava pra ver que ela tava catando até as colherzinhas, tudo queimada, tudo chamuscada, porque a casa era de madeira, o troço veio abaixo. Fora, aí é triste, né? Ver o cachorro queimado, o cara ainda usou foice, decepou os cachorros, tinha filhotinho de cachorro morto, tudo queimado. Isso vai ser visto pela Polícia Civil. Mas aí, e a mulher? A acumuladora de cachorro? Não adianta, ela vai querer acumular mais cachorro. Isso não tem fim. É que nem alcoolismo, é que nem uso de drogas. Ainda uma pessoa aqui em casa perguntou, mas por que a pessoa faz isso? Ah, deve ser a cocaína dela, a maconha dela. Porque não tem explicação. Como é que a pessoa continua cuidando de cachorro, deixando de comer para dar de comer pro cachorro? E ele vai falar que não, o cachorro me dá carinho. Não, isso já é doença. Um cachorro te dá carinho. 2, 3, beleza. Agora, mais que isso é exagero. Fora outras situações, né? Que prefere ter cachorro, diz que é mãe de cachorro, pai de cachorro, mas não quer ter filho. Aí apoia o aborto. Acha um absurdo fazer aborto na cachorrinha grávida, mas perder o seu próprio filho e dizer que é um amontoado de célula é dar atestado de burrice, né? Essa aí é burra. E o cara que estimula é burro também. É uma anta. Fora que isso dá justiça divina. As pessoas não pensam, né? Elas querem pelo lado confortável, querem viver uma vidinha da teologia, por isso que eu falo, viver a teologia da própria cabeça, autocentradas. Só porque elas colocam na cabeça que uma coisa é certa para elas, ou para mim, para você, acho que tá tudo bem, que não vai acontecer nada demais. Depois chega lá na face a face com o Senhor Jesus, queima os olhos ainda, e fora que ele vai dizer, eu não conheço você. Então, eu oro muito por isso. A que ponto da sociedade humana chegamos? Que o ser humano é tão degradado que o pessoal vai recolher o cachorro, mas não vai dar apoio psicológico para a senhora. Para chegar para a família e falar, olha, a gente quer tratar ela está doente e tudo, precisa se tratar. Nem que seja um internamento de 1 mês, 2 meses, né? Para desintoxicação mesmo, porque a pessoa é viciada num outro tipo. Olha, gente, o ser humano é uma coisa impressionante. Ele, quando é obsessivo, ele se vicia com qualquer coisa. Com as coisas mais... Sabe, não tem nem explicação. Tem gente que coleciona carrinho. Tem gente que coleciona trenzinho. Tem gente que coleciona carro antigo. Tem gente que gasta dinheiro com umas troças nada a ver, sabe? Nossa, tem de tudo. A coisificação. Então, o cachorro não é o cachorro em si que é uma vida. Não, é uma coisa.
para certas pessoas. Aí fica juntando cachorro, gato, passarinho. Para finalizar, teve até uma situação que acho que é pertinente, apesar que não foi nesse contexto que o noticiário apresentou. Então, teve aquele caso do cara lá, de veterinária, lá no Distrito Federal, que foi picado por uma naja que ele trouxe não sei de onde. Aí, por conta disso, a polícia ambiental, junto com a polícia civil, começaram a recolher, receberam denúncias de várias pessoas no Brasil inteiro que estavam acumulando cobras, né? Estavam com um monte de cobra aí. E não é que aqui no Paraná tinha um cara que ele é especializado em captura de cascavel. Ele tinha, acho que uns 20, 30 cascavéis em casa. Alguém denunciou, né? Porque ele estava com excesso. E fora que as cascavéis estavam dando, a cobra cascavel estava dando filhote ainda por cima. A Polícia Ambiental recolheu, aí o repórter falou assim, e daí, o senhor vai parar? Eu falei, eu não. Se eu achar uma cobra, eu vou criar de novo, vou procriar elas, eu sei cuidar de cobra. É vicia. Vicia. Outra coisa que vicia, porque não tem outra explicação também, esse pessoal que, por exemplo, não consegue deixar de roubar. Não é só roubar, né? Corrupto, né? Vicia também. Ah, e para finalizar esse papo do poder com esse negócio de vício, assim, ilícito, porque todo vício é ruim, né? Ele degrada o ser humano. Tinha um parlamentar, já é falecido, a geração nova não conhece. O mais antigo vai lembrar. Tinha um deputado estadual, às vezes era deputado, às vezes vereador, mas sempre como deputado estadual. Aníbal Cury. Ele já faleceu faz tempo, mas eu vou até contar também o dia que ele faleceu, que o cara, olha, não tem nem explicação. Ele era um daqueles, sabe, aquelas raposas da política, dá pra ver, né, pela lábia do cara e tal. Mas ele tinha uma tirada e que isso perpetua dentro da política aqui paranaense, Curitiba e Paraná. Ele que é o dono da frase, o poder vicia, o poder político vicia. E quando esse homem faleceu, olha, sem brincadeira, ele faleceu no dia de uma manifestação de greve dos professores, agora não lembro, acho que é do município. Ele conseguiu acabar com a manifestação do professorado municipal, gente. Porque aí não tinha clima para manifestação, o governo não ia receber ninguém, ficou 3 dias de luto. Olha, esse foi a raposa da política até o fim. Ele conseguiu acabar com uma manifestação justa dos professores. Eu lembro até hoje, eu não lembro a data, mas eu lembro o que aconteceu no dia. E essa frase que o poder político vicia, mas ele quis dizer o poder em si, né? Não só o político, mas inclusive o político. Isso foi falado pela ex-primeira-dama, esposa do Beto Richa, antes deles entrarem lá na investigação da Lava Jato, que ele foi humilhado, né? Ele foi preso umas 2 vezes, ele e a esposa. Então, meses antes, ela tinha dado uma entrevista, porque um político aqui do Paraná dizia que o poder vicia. Por que as pessoas não querem largar a mão do cargo por mais difícil que seja? Por exemplo, por que o Bolsonaro vai tentar a reeleição e por que ele está falando tanto, mesmo com aquela cara de cansado, ele já com os cabelos brancos? Porque o poder vicia. O poder vicia mesmo, tá? Como diz a tirinha do Armandinho. Mas, não, na verdade, desculpa, eu tô errando. Quem falou que o poder vicia é das tirinhas do Armandinho. Mas o Aníbal Cury dizia, o poder embriaga. É isso. O sentido é viciante mesmo, mas que o poder embriaga. E como todo alcoólatra, todo político quer reeleição, né? Aqui na minha cidade tem um povo que não larga a mão de ser vereador e deputado estadual. Nunca vai para federal, porque federal acho que é outro trâmite, né? Como diz o Ratinho. Um dia perguntaram para ele por que ele não continuou na vida política. Porque quando ele era sempre assim, vereador, deputado estadual, vereador, deputado estadual. Quando ele fez a primeira vez a deputado federal, aí ele não quis reeleição, não quis mais nada. Ele desistiu porque ele viu que a coisa era bem complicada. O Ratinho pai, né? Não tô falando do Ratinho Júnior, filho dele. Né? Então, tem que ver. Por que o Tiririca também não sai? Ele disse que ele ia sair, não saiu. Por quê? Será que embriagou ele? Ou porque não teve escolha também? Né? A gente não sabe. Então, o tema não era bem esse que eu queria falar,
Mas tudo que nos vicia, acho que essa semana será importante cada um de nós, eu também principalmente, estarmos verificando o que vicia e começar a renunciar, né? Porque sempre tem alguma coisa que está nos viciando e está nos empatando ali na vida em Cristo. E mesmo diante dessas limitações, enquanto a gente estiver na Terra, a gente precisa estar se convertendo e se alinhando em Cristo. Porque talvez chegue uma hora que, na hora do vamos ver mais radical, a gente talvez abandone Jesus no meio do caminho. Não adianta dizer, ai, jamais farei isso. Pedro falou, e Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. Capaz, mestre! E aí, como é que fica? A gente tem que estar sempre nessa situação. Temos momentos de Judas e temos momentos de Pedro, mas que a gente seja sempre na volta em Cristo como Pedro. Clemência, clemência, Senhor, eu estou aqui, sou uma miserável, e assim vai, né? Para a gente chegar nele, com ele e para ele. Gente, desejo a todos então uma ótima terça-feira, dia do nascimento de Nossa Senhora, natividade de Nossa Senhora. Desejo também a proteção da Sagrada Família em vossas vidas, em nossas vidas e na sua, e que a gente faça essa caminhada de uma forma, não digo tranquila, mas fortalecidos e de forma corajosa, mesmo tremendo de medo, né? Senão é aquele meme, vai com medo mesmo, tá? Um abraço a todos, paz e bem.